2022 foi o seu último ano de prejuízo no mercado cripto. Talvez você esteja frustrado porque enxergou nas criptomoedas a maior oportunidade de multiplicar o seu dinheiro. Mas em vez disso, acabou se tornando um refém do mercado. Talvez você esteja colocando em xeque todos os motivos que te fizeram começar a investir. Ter mais dinheiro disponível para sair com a família, ou dar uma vida melhor a ela, conseguir diminuir a jornada de trabalho, ter mais liberdade de horários ou até mesmo liberdade geográfica. Até quando você vai aceitar que os movimentos das criptomoedas decidam por você o rumo do seu dinheiro? Você está diante do mercado com o maior potencial de transformação patrimonial de investidores. E se você estiver disposto, nós vamos juntos decretar 2022 como seu último ano de prejuízo. Chega de ser refém, de ganhar só quando o mercado sobe, de duvidar da sua mudança de vida. O lucro que você tanto deseja está justamente no plano que você ainda não aplicou. Conte comigo para isso. Hoje nós vamos decretar o fim das suas perdas com investimentos em criptomoedas. O fim das suas perdas de 2022, aquele ano tão conturbado para os investimentos e para os investidores de forma geral. Nós vamos decretar o fim da sua falta de entendimento sobre como ganhar na alta e como ganhar na baixa, como ganhar nos dois cenários, independentemente do ciclo do mercado. Chega de ser refém do mercado e ganhar dinheiro somente na alta. Vamos, por meio dos gráficos, entender as estratégias corretas para já começar a colocar lucro no seu bolso nesse começo de 2023. É sobre isso e muito mais que vamos ver nessa aula especial Plano de Ganhos 2023. E ao final você vai entender que a estratégia correta é suficiente para te tornar um vencedor ou uma vencedora no mercado de criptoativos. Assim como todos os meus alunos têm conseguido ao longo dos últimos anos surfar as mesmas valorizações, ganhar as mesmas transformações financeiras nos seus patrimônios, independentemente do mercado, independentemente da alta ou da baixa. E por falar, portanto, em meus alunos, eu já quero começar mostrando alguns desses resultados importantes que você vai ter acesso na sua vida em 2023. Que você vai conseguir também ter esse tipo de transformação nesse novo ano, deixando para trás todos os problemas de 2022. Veja aqui na tela alguns desses exemplos de grandes valorizações, grandes oportunidades de transformação patrimonial, desde que você use estratégias corretas e entenda o que está sendo feito. Aí ninguém pode te parar. Ninguém pode parar aquele ou aquela que domina as estratégias e aproveita as maiores oportunidades desse mercado. É claro que esses números são bonitos, são interessantes, embora digam respeito a movimentações de curto prazo, só que os números não são toda a parte dessa história de transformação. Como eu mencionei, os números são apenas uma parte dessa jornada. O mais importante é a transformação financeira, a transformação de vidas e de famílias. E é isso que eu mostro nesse próximo slide. Pessoas dizendo, olha, vocês precisam entrar para o dominação gráfica porque é realmente algo excelente. Tive muita perda, mas graças a Deus e ao Bernardo, que claro, não é Deus, estou aprendendo muito e funciona. Marci, obrigado de novo, o aprendizado que estou conseguindo com o curso é maravilhoso, está mudando a minha vida e a vida da minha família. É essa a transformação na qual nós acreditamos e eu acredito por meio da estratégia correta, do conhecimento correto, para você transformar o seu patrimônio, transformar a sua vida e a da sua família. A minha missão hoje, nesse nosso encontro, é transformar essa frase aqui embaixo do slide, esta frase em realidade. Não espere pelo próximo ciclo de alta nas criptomoedas para lucrar. A minha missão é fazer com que você entenda que é possível lucrar na alta, na baixa, no momento de volatilidade, de ausência de volatilidade. Todos os dias o mercado nos traz oportunidades de lucro. E essa é a minha missão com você no dia de hoje.
Importante que você saiba que eu tenho a minha carteira de longo prazo e também de curto prazo. Na carteira de longo prazo, eu não tenho feito compras desde janeiro de 2022, por acreditar que a situação está bastante volátil e arriscada. Mas na minha carteira de curto prazo ou de trades, eu faço operações constantemente, lucro constantemente a partir das estratégias que eu vou te passar no dia de hoje, nesse nosso encontro. E a partir das estratégias corretas, você também pode ter esse tipo de lucro. Independentemente do humor do mercado, independentemente do momento do mercado. Todos os dias, repito, há oportunidades para ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. E vamos fazer, portanto, a transformação para que essa frase seja incorporada por você no seu dia a dia, para que você não precise esperar o próximo ciclo de alta para começar a ganhar dinheiro nesse mercado, mas que você possa fazer isso a partir do momento atual, a partir do momento de hoje, a partir de 2023, o plano de ganhos 2023. E um dos e-mails que eu enviei a vocês nos últimos dias, inscritos e inscritas no nosso evento Plano de Ganhos, eu mencionei isso daqui, olha só. Nós não temos controle sobre os movimentos do mercado, mas nós temos controle sobre o que fazer com os movimentos do mercado. Ou seja, o que vai acontecer com o mercado a gente não tem o menor controle. Eu não sei se o preço vai subir, vai cair, vai lateralizar. Isso é completamente alheio ao meu controle. O mercado é soberano, a gente sempre fala isso em termos de investimentos. Mas eu tenho controle sobre as minhas emoções e sobre as minhas estratégias, como eu vou reagir ao que eu estou encontrando no mercado, ao que eu estou vendo no mercado nesse momento. Essa é a grande importância do momento atual. Eu quero que você passe a encarar o mercado de outra forma. Que você passe a encarar o mercado como oportunidades que precisam ser reconhecidas e estratégias que vão reagir a essas oportunidades para você ter esse plano de ganhos 2023. Saiba que o mercado cripto traz algumas das maiores oportunidades de valorização de ativos no mundo. Na verdade, nos últimos 10 anos, foi sim o ativo com maior valorização no mundo. Então, se você reconhece esse potencial de valorização e está disposto ou disposta a aprender as estratégias corretas para surfar esses momentos e entender essas possibilidades, você já está na frente de muita gente. Você já está na frente de 99,9% da população. Eu quero que por meio das estratégias corretas, você participe desse mercado, você tenha essas valorizações e tenha essa transformação. Você está preparado agora para a gente começar o conteúdo? Só que antes disso eu vou me apresentar rapidamente só para você saber quem eu sou. E a partir disso eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou te dizer, porque vamos entrar em um conteúdo um pouco mais técnico. Importante saber que você não precisa anotar absolutamente nada, porque todos esses slides serão disponibilizados a você no grupo exclusivo do Plano de Ganhos 2023. Se você ainda não está em algum grupo do WhatsApp do Plano de Ganhos 2023, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique, entre gratuitamente para você receber todos esses slides e não anotar absolutamente nada. Vamos então para a minha apresentação rapidamente. Um pouco sobre mim, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do Yubi, maior buscador de investimentos do Brasil e primeira startup, primeira fintech brasileira a alocar parte do seu patrimônio, parte do seu caixa em Bitcoin lá no ano de 2021. Nós somos muito inovadores e vanguardistas nesse sentido, adotando inclusive tendências internacionais. O Yubi foi eleito pela Ambima uma das 4 empresas mais influentes no mercado de criptomoedas, o que mostra realmente o nosso conhecimento e a nossa relevância nesse mercado. E temos uma grande produção de conteúdo gratuita com muitos seguidores, mais de 315 mil seguidores no YouTube, mais de 51 mil seguidores no meu Instagram, no Instagram do Yubi, mais de 100 mil. No nosso grupo do Telegram são mais de 30 mil pessoas que todos os dias recebem conteúdo gratuitamente. E nos treinamentos, mais de 2 mil alunos já tiveram sua vida transformada por meio das nossas aulas, por meio das nossas estratégias. Feita a nossa introdução e a minha apresentação, vamos começar aqui com o conteúdo, mencionando em primeiro lugar o que é a análise técnica. Mas na verdade, o que não é a análise técnica é o ponto mais importante nessa nossa introdução e entendimento sobre a importância dos gráficos, importância da análise gráfica, que é sinônimo para análise técnica. Então, começando aqui, o que não é a análise técnica? Em primeiro lugar, ela não é uma certeza. A gente não tem certeza sobre nada na análise técnica ou na análise gráfica.
Como eu mencionei anteriormente, não temos controle sobre os gráficos, não sabemos o que vai acontecer com o preço de um ativo. Então não temos certezas. Quem tem certeza nesse mercado acaba perdendo dinheiro, se frustrando e saindo das oportunidades, porque não sabe adotar a postura correta e o comportamento correto diante justamente da incerteza. Então eu trocaria, quando a gente for falar sobre o que é a análise gráfica, nós não temos certeza, nós temos incertezas. E isso é ok, isso faz parte da nossa relação com o mercado como um todo. Não temos garantia de nada, não sabemos nada que vai acontecer. Não é mágica, muita gente diz que análise gráfica é mágica, futurologia, tem nada de mágica. Análise de padrões de comportamento humano do passado nos ajudam a entender possibilidades no futuro. Possibilidades, hipóteses, nada de certeza, nada de garantia e nada de mágica. Como disse, não é futurologia, não sabemos o que vai acontecer, precisamos estar abertos à dúvida, precisamos estar humildes diante da incerteza para justamente ter um entendimento melhor acerca das possibilidades e oportunidades. Nada de adivinhação, eu não quero adivinhar nada, eu quero tomar riscos calculados e quero entender as probabilidades de movimentação do mercado. E não é exclusivo para traders. Todos os investidores deveriam e devem conhecer análise gráfica para ter um melhor gerenciamento de risco e um melhor gerenciamento acerca das suas estratégias. Quem não usa análise gráfica, na verdade, está errando. Quem não usa análise gráfica está deixando dinheiro na mesa ou correndo riscos desnecessários. A análise gráfica está aí para todos e deve ser utilizada por todos. Por fim, não é utilizada somente em momentos de alta. A análise gráfica nos confere um ferramental muito útil para usarmos em momentos de alta e também em momentos de baixa, em oportunidades de valorização e também de desvalorização. São várias as possibilidades, são várias as utilizações possíveis da análise gráfica para uma boa estratégia de investimentos. E por fim, não é um foguete que simplesmente é disparado rumo a um alvo. Não. É uma trajetória, é uma jornada, é um caminho com aprendizados, evoluções e erros que precisam sim ser cometidos para que você aprimore a sua análise e a sua estratégia. Mas a minha missão aqui, claro, por meio desse conhecimento e dos meus anos no mercado, é fazer com que você não cometa erros ou, na verdade, cometa a menor quantidade possível de erros. Erros que não vão te machucar, não vão fazer você quebrar todo o seu patrimônio ou perder todo o seu patrimônio. A minha experiência e o meu conhecimento estão aqui à sua disposição para que você tenha um atalho no bom sentido, um atalho de recorrer ao meu conhecimento para ter maiores chances de ser bem-sucedido ou bem-sucedida nesse mercado. É isso que eu quero que aconteça com você. Já que falamos o que não é análise gráfica, vamos agora entender o que é a análise gráfica ou análise técnica. Em primeiro lugar, é uma ferramenta utilizada para encontrar as melhores oportunidades de compra e vendas de ativos, como eu tinha mencionado anteriormente. Ferramentas, estratégias e análises baseadas em probabilidades para que você tome as melhores decisões com relação aos seus investimentos. Trabalha com padrões que apontam para probabilidades, nunca certezas, nunca futurologia, nunca magia ou mágica. Longe disso. Estamos sempre analisando probabilidades. Padrões de comportamento do passado nos ajudam a entender as probabilidades de que esses padrões se repitam no futuro, com maior ou menor probabilidade de acontecer. É isso que significa a nossa análise gráfica. É isso que significa utilizar os gráficos na tomada de decisões e no desenvolvimento de estratégias. E aí, fazendo um pouco o contraponto àquele foguete que ia em direção única e exclusiva a um alvo, a análise gráfica, na verdade, ela possui obstáculos e por meio da análise gráfica nós conseguimos evitar esses obstáculos, aumentando a nossa chance de sucesso. Aqui o nosso drone, eu adoro drones, então o nosso drone, que é a análise gráfica, nos ajuda a desviar dos obstáculos rumo a ser bem-sucedido no investimento, a ter um maior ganho, um maior lucro, uma maior rentabilidade e transformação patrimonial por meio da análise gráfica, desviando dos obstáculos, evitando problemas, evitando perda financeira desnecessária, sempre com base em estratégias, em planejamento
e em maiores probabilidades de ganhos. É isso que a análise técnica nos entrega. Para começar, em primeiro lugar, como eu já disse anteriormente, a análise gráfica nos ajuda a entender os melhores momentos de compra e de venda das criptomoedas. Os melhores momentos para você surfar os ciclos de mercado, independentemente do tempo gráfico, seja num tempo gráfico maior, num tempo menor, seja na alta, seja na baixa, seja na volatilidade ou na ausência de volatilidade. A análise gráfica nos dá o ferramental necessário para aproveitar todos esses momentos. Permite aproveitar as explosões do preço, aqueles movimentos e momentos em que você tem valorizações gigantescas, muito relevantes em um curto espaço de tempo. Nos ajuda a proteger o nosso patrimônio nas quedas. A análise gráfica nos permite antecipar movimentos, sempre com base em probabilidades, não com base em certezas e garantias, mas permite que possamos proteger o nosso patrimônio, proteger o nosso capital, reduzir o risco em alguns momentos e aumentar o risco em outros momentos mais interessantes. Além disso, potencializa os resultados. Algumas alavancagens feitas da forma correta, e eu vou explicar depois sobre a alavancagem, podem potencializar os ganhos, podem aumentar o nosso lucro, sempre com base em uma relação de risco-retorno, sempre entendendo o tamanho do risco que queremos correr em troca do lucro que pode ser alcançado. Além disso, permite ganhar, como eu mencionei, em qualquer cenário, na alta e na baixa. Como eu comecei aqui a nossa aula, a nossa conversa, pare de esperar a próxima grande valorização ou pare de esperar o próximo ciclo de valorização para ganhar dinheiro e para investir corretamente. Você pode e deve investir a partir de qualquer momento ou em qualquer cenário, seja na alta, seja na baixa, na lateralização. É isso que a análise técnica e gráfica nos permite fazer. Também é para todos porque os holders ou hodlers, ou aqueles investidores de longo prazo, também devem utilizar a análise gráfica na gestão de risco, na gestão das suas estratégias. Como eu mencionei anteriormente, eu faço trades, eu sou trader em algum momento, faço operações de curto prazo por meio da análise gráfica. Mas na minha carteira de longo prazo, eu também uso análise gráfica em outro tempo gráfico, com outro viés, com outra estratégia, mas também uso análise gráfica, de forma que eu posso e devo usar análise gráfica em qualquer cenário, em todos os meus investimentos, em todas as minhas carteiras. Isso é fundamental de ser entendido, isso é fundamental de ser considerado por você na hora de fazer o investimento. Por isso que, mais uma vez, digo e insisto que a análise gráfica é para todo mundo, sem preconceito, sem viés de confirmação, sem qualquer desmerecimento. Ela está aqui só para te ajudar. Além dos holders, claro, também é a ferramenta principal dos traders. E a ferramenta principal mesmo dos traders que não querem ficar o dia inteiro em frente ao computador, o dia inteiro vidrados na tela, olhando gráficos de 1 minuto. Não, nada disso. A análise gráfica pode ser utilizada em qualquer tempo gráfico. As estratégias corretas que eu vou te ensinar podem ser utilizadas a qualquer momento, em qualquer cenário, em qualquer ativo. Então isso é muito importante. Mesmo quem não tem tempo para ficar olhando os gráficos o dia inteiro, pode e deve se beneficiar a partir da análise gráfica. E esse é um entendimento errado muito grande, de que somente os traders, aqueles que ficam o dia inteiro em frente ao computador, podem usar análise técnica. Qualquer um pode usar, qualquer um, independentemente da sua profissão, do seu tempo disponível para ficar em frente ao computador. Essa é a beleza da análise técnica que eu quero passar para você e quero que você absorva. E aí você pode me perguntar, puxa Bernardo, se a análise técnica é então tão incrível, tão genial, por que tantos desistem, né? Por que tantos vêm aqui e tentam usar análise técnica, se frustram, ficam tristes e saem do mercado perdendo dinheiro? E aí para isso eu trouxe uma analogia simples de entender. Olha aqui, essa mountain bike ou mountain cross, na verdade, bicicleta ou moto, caindo por aí, derrapando na ladeira, derrapando na terra, sem conseguir seguir viagem, ou sem conseguir seguir o treinamento ou a competição no caso. Por que tantos desistem, portanto, da análise técnica, da análise gráfica e dos investimentos de forma geral em criptomoedas? E o principal motivo, na minha opinião, é a abundância desnecessária de indicadores, a existência desnecessária de muitas informações, muitos indicadores, muitas técnicas, muitas estratégias
que na maior parte das vezes mais atrapalham do que deveriam ajudar. Muitos indicadores, às vezes mirabolantes, que não fazem o menor sentido, que nem deveriam existir, estão aí disponíveis para as pessoas, criando angústia, incerteza, perda financeira e maior dificuldade de entendimento como um todo acerca da análise técnica. Isso, como eu mencionei, gera desgaste emocional, frustração. As pessoas ficam totalmente frustradas e querem sair do mercado, querem realizar perda, querem simplesmente mudar o seu foco. Ficam cansadas, não aguentam mais perder dinheiro. E a falta de uma estratégia objetiva que multiplique o dinheiro de verdade. Tudo isso, todos esses fatores são responsáveis por essas desistências do mercado, pelas pessoas simplesmente desistirem do mercado, saírem do mercado e realizarem prejuízo. É por isso que tantos desistem. E como que você não deve desistir? O que você deve fazer diferente para justamente não derrapar, como esse videozinho aqui da moto caindo na ladeira? Como que você não deve derrapar, não deve desistir, não deve cair? Cair todo mundo cai, mas como que você não deve cair e ficar em queda? Como que você deve cair, aprender com os erros, aprender com os problemas, se levantar e ir atrás de mais oportunidades? E para nós, ser vencedor em criptomoedas é justamente isso daqui. Olha esse vídeo. É você aprender a derrapar, aprender com os desafios sem cair. Claro que você tem alguns desequilíbrios na sua jornada, você tem alguns momentos de incerteza, de imprevisibilidade, de talvez angústia, fala, puxa, será que eu vou cair? Mas por meio da análise técnica, por meio de estratégias, por meio de conhecimento, por meio do meu conhecimento, você não cai. Você pode perder um pouco, mas você não quebra o seu patrimônio, você não perde tudo, você continua rumo à transformação financeira, você continua rumo ao maior entendimento das melhores estratégias para investir corretamente no mercado com maior potencial de valorização da nossa geração e dessa década. É importante saber ganhar em qualquer cenário. É importante você lidar aqui em qualquer cenário, independentemente do que esteja acontecendo com o mercado. Seja o mercado derrapando, seja o mercado mais tranquilo, seja o mercado em queda, você tem que saber aproveitar todas as oportunidades que existem. E além disso, claro, mais importante, proteger os seus ganhos, proteger o seu patrimônio. Isso porque um dos maiores erros dos investidores é simplesmente não proteger ganhos, é sempre querer ganhar mais e mais, sem proteger aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi obtido. E você precisa proteger aquilo que já foi obtido, você precisa proteger o seu capital, precisa proteger os seus investimentos. Mais importante do que ganhar é não perder. Esse é um mantra dos investidores, dos maiores investidores do mundo. Eles estão sempre focados em não perder. Muito mais importante do que ganhar mais é não perder. E por meio aqui do meu conhecimento que eu vou te passar, e por meio dos meus treinamentos, os meus alunos conseguem reduzir as perdas, conseguem reduzir os prejuízos e conseguem focar sempre em ter maior lucro, maior transformação patrimonial, maior rentabilidade como um todo. Normalmente, depois de falar tanto sobre ganhar na alta, ganhar na baixa, surgem dúvidas muito grandes sobre como ganhar na baixa, Bernardo. Como que eu ganho quando o ativo está desvalorizando? Porque eu entendo, claro, que no momento de alta, por exemplo, eu comprei um ativo por R$100 e esse ativo foi para R$150. Eu ganhei aqui 50%. Eu entendo, né? Saiu de 100, comprei algo por 100, foi para 150. Então eu ganhei nessa valorização. Mas e quando o ativo sai de R$100, por exemplo, e cai 50% para R$50 e teve menos 50% de variação? Como que eu ganho dinheiro com isso, né? Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? E aí o nome desse tipo de operação muito comum no mercado financeiro, que eu quero te ensinar e eu ensino para todos os meus alunos, e eu uso esse tipo de operação praticamente todos os dias dos meus investimentos, é o famoso short. Short em inglês é basicamente você apostar na queda de um ativo. Shortear ou shortar, você pode ver esse termo muitas vezes no mercado, é apostar na queda de um ativo por meio de uma operação que te dá justamente exposição, te dá instrumentos para ganhar na desvalorização. Vou te explicar agora resumidamente como funciona o short. O short ele funciona com base em um aluguel. Ativos alugados da corretora, você vende esses ativos após alugá-los.
e depois dessa venda você recompra os ativos por um preço mais baixo. E ao recomprá-los, você devolve os ativos para a corretora. Boa, Bernardo! Eu não entendi absolutamente nada do que você mencionou para entender o que é esse tal de short. Então vou voltar um passo atrás. Vamos colocar aqui a tela preta para entender melhor. Vamos supor, por exemplo, que você queira ganhar com o mercado de gravatas. Então vamos supor, vou desenhar aqui uma gravata, eu desenho muito bem, tá? Então aqui nós temos uma gravata listrada. E aí você quer fazer um short nessa gravata. Eu não tenho essa gravata, eu preciso ganhar na desvalorização. Então o que eu faço? Eu sou o Bernardo e eu tenho o meu amigo João. O João tem a gravata, o João, ele é dono da gravata, tá? Então ele é dono da gravata. Eu vou chegar para o João e falar, João, posso alugar a sua gravata? O João fala, claro, Bernardo, eu te alugo minha gravata por R$2. Legal. Então eu, Bernardo, vou pagar ao João R$2 por essa gravata, pelo aluguel dessa gravata, tá? Eu não estou comprando a gravata, estou alugando a gravata do João. Porque eu acredito que o preço da gravata vai cair. Então eu quero alugar do João para vender para outra pessoa para recomprar depois, você vai entender. Então agora o Bernardo alugou do João a gravata por R$2. Então o Bernardo agora tem a gravata. Então agora o Bernardo com a gravata vai vender para o Roberto a gravata. Eu vou vender para o Roberto essa gravata por R$100. Porque eu acredito que R$100 é muito caro, essa gravata não vale R$100. Eu acredito que ela vai cair de preço. Então eu, Bernardo, paguei R$2 de aluguel para o João e vendi essa gravata por R$100 para o Roberto. Estou agora, portanto, com R$98 em mãos, né? Porque eu vendi por R$100, mas gastei R$2 no aluguel. E aí, eu vendi por R$100 e eu estava certo, a gravata realmente caiu de preço. Então o Bernardo foi até a loja, e comprou a mesma gravata por R$70. Teve uma queda de 30% no preço da gravata. O Bernardo comprou exatamente a mesma gravata por R$70. E o que o Bernardo faz com essa gravata que foi comprada? Finalmente, estando com a gravata novamente em mãos, eu preciso devolver a gravata ao João, porque eu aluguei a gravata do João, eu não comprei. Eu preciso obrigatoriamente devolver a gravata ao João. Então perceba que eu aluguei a gravata por R$2, vendi aquela gravata por R$100 e recomprei a mesma gravata por R$70. Então aqui eu tive efetivamente um lucro na operação de R$30, porque eu vendi por 100 e comprei por 70, tirando os R$2 da minha taxa de aluguel, o meu lucro final foi de R$28. Então aqui está o meu lucro da operação. Eu ganhei dinheiro com esse mercado, eu ganhei dinheiro fazendo short na gravata, apostando na queda do preço da gravata. É exatamente o mesmo funcionamento quando você faz short no Bitcoin, em uma criptomoeda, em uma ação da Bolsa de Valores e em vários outros ativos. Você aluga aquele ativo, acredita na sua queda, quando há a queda, você recompra o ativo e devolve para quem você alugou. Mas e se acontecer o contrário, Bernardo? E se ao invés de cair, o preço subir? Então vamos ver. Nessa situação, vamos voltar todo o meu desenho original. São as mesmas etapas, eu aluguei por 2, eu vendi por 100, mas na hora de recomprar, putz, eu pensei que fosse cair, mas o preço subiu. Eu recomprei por R$120. Caramba, me prejudiquei, né? Porque eu vendi por 100 e tive que recomprar por 120. Vamos entender, portanto. Eu tive lá a mesma taxa de R$2 de aluguel, eu vendi por R$100, mas eu recomprei por R$120. Então, nesse caso, eu tive um prejuízo de menos R$20 na transação. Mas tive também a taxa de aluguel de 2, né? Então, menos 20, menos 2, eu tive um prejuízo de menos R$22 nessa transação. É possível, portanto, que eu tenha sim prejuízo se o mercado andar na direção contrária, se eu acreditasse que ia cair e na verdade subiu. Aí eu tive prejuízo e eu tenho que recomprar mais caro, inclusive, do que eu estava alugando, ou do que eu vendi, na verdade. Então é possível sim que o preço suba ao invés de cair, que é o que eu acreditava que iria acontecer. E nesse cenário eu vou ter prejuízo.
eu vou ter que recomprar a gravata por um preço mais alto do que aquele que eu vendi. Justamente eu vendi para o Roberto por R$100 e recomprei da loja, ou comprei da loja, na verdade, por R$120. Isso existe, essa possibilidade existe, e todos os dias você tem pessoas perdendo dinheiro com shorts. Shorts que foram feitos da forma errada, ou mesmo shorts que foram feitos da forma correta, mas estamos baseados em um mercado de probabilidades, não em um mercado de certezas absolutas. E, portanto, temos que lidar com essas probabilidades e com essas possibilidades do mercado andar na direção contrária. Por meio de stops e por meio do gerenciamento correto de risco, você não perde dinheiro de forma descontrolada. Você perde pouco para ganhar muito. É exatamente assim que funciona a operação de short. E eu nunca vi uma explicação tão didática e tão simples para você entender como é possível ganhar na baixa, ganhar na queda de um ativo. Com base nessas operações de short, os meus alunos conseguem resultados incríveis. Olha só aqui alguns exemplos de prints, de comprovações de lucros que os meus alunos tiveram com as quedas, apostando na queda. 36%, 78%, 151%, 296%, 54%, 360% de valorização apostando na queda, na baixa, usando short, usando essa estratégia justamente que eu estou te passando. E olha que legal, esse último print, ele menciona curto, que é justamente alguém em Portugal, temos muitos alunos em Portugal. E eu quero que você fique até o final dessa aula, porque ao final eu vou te contar uma oportunidade incrível que vai ser praticamente impossível você não ganhar dinheiro com tudo que eu vou te mostrar e que eu vou te ensinar. Para você ganhar dinheiro desse tipo, nesse montante, nessa valorização ou também nessas desvalorizações por meio do short. Vamos começar agora a parte mais técnica, em que eu vou entrar na prática com você na análise gráfica. E vamos entender como usar os gráficos para os seus investimentos, para suas estratégias e para a melhora da sua rentabilidade como investidor ou investidora. Eu vou começar mostrando um indicador que muita gente usou para ganhar muito dinheiro em 2022, mas a partir de um momento ele começou a não ser mais eficiente. Eu vou mostrar o que aconteceu, por que essas pessoas erraram e como que a análise técnica e como que as minhas estratégias podem te ajudar a investir muito melhor. Como que os indicadores que eu utilizo podem ser mais eficientes, mais relevantes nos seus investimentos. E eu vou começar a falar aqui justamente das médias móveis. Eu uso várias médias móveis nos meus investimentos, ensino no meu treinamento. São realmente informações relevantes. Vou te explicar o que são as médias móveis e como usá-las e não utilizá-las. Como são utilizadas? Normalmente são usadas para suavizar os dados do preço de um ativo. As médias, ao longo do tempo, nos mostram tendências mais relevantes, nos ajudam a interpretar a movimentação do preço, tiram ruído, tiram questões muito turbulentas daquele momento específico e nos dão claridade sobre o que está acontecendo no mercado como um todo. Levam em consideração um conjunto de preços passados, são, portanto, rastreadoras de tendências. São preços passados que aconteceram no passado e que nos ajudam a entender o que está acontecendo agora e se estamos num momento de alta, num momento de baixa e como podemos usar essas médias e essas informações para melhorar os nossos investimentos. No meu treinamento eu falo sobre várias e várias médias móveis. Aqui eu vou ficar nas mais simples por conta do nosso tempo, mas depois a gente pode aprofundar todo esse conhecimento. Importante dizer também que as médias móveis nos ajudam a prever um pouco os preços no futuro. Sempre lembrando que não são certezas, não são garantias, são análises probabilísticas, baseadas em probabilidades. E em 2022, muitas pessoas, muitos investidores usaram as médias móveis como suportes, acreditando que aqueles suportes iam funcionar. Só que a falta de entendimento sobre outros indicadores, que são os que eu utilizo, a falta de adoção de uma estratégia realmente mais completa, que é a que eu utilizo, fez com que essas pessoas perdessem muito dinheiro, com que essas pessoas realmente se prejudicassem nessa análise, em todo esse desenvolvimento das suas estratégias. Porque as médias móveis possuem sim limitações. Elas possuem atrasos ou falhas de sinais. Os sinais podem vir tarde demais, tarde de forma insuficiente para você tomar uma decisão a tempo. Uma decisão tomada tardiamente, ela pode ser uma decisão ruim, uma decisão que vai te trazer prejuízo, uma decisão que vai mais te atrapalhar do que te ajudar no momento do investimento.
Além disso, são indicadores subjetivos. Com base nas médias, uma pessoa pode dizer que aquela média está subindo, outra está caindo, outra que vai atuar como suporte, como resistência. Tem muita subjetividade. E eu não gosto de subjetividade nos investimentos. Eu gosto de usar análise gráfica justamente para trazer informações objetivas, para eu tomar decisões de forma mais objetiva, mais relevante, mais confiável do que usar subjetividade. A subjetividade costuma ser um grande inimigo dos investidores. Além disso, não fornecem informações adicionais sobre a dinâmica do mercado, como por exemplo força e volume. A média móvel ela só analisa o preço, como vamos ver adiante no TradingView, que é a melhor plataforma para você analisar preços de ativos que existe. A gente vai ver como essas médias móveis elas são estáticas no sentido de que somente o preço importa e nenhum outro indicador, como força e volume. São tão importantes esses indicadores e não são incorporados às médias móveis. Por isso que elas possuem sim limitações, possuem problemas e possuem dificuldades para que o investidor consiga fazer uma leitura correta. Só com média móvel não dá para ser um bom investidor. Já fica aqui uma dica importante para você. Aqui nós vemos alguns exemplos das médias móveis, como elas funcionam. Essa linha vermelha, a azul e a amarela são diferentes médias móveis ou diferentes períodos de médias móveis. O preço do ativo do Bitcoin, no caso, são essas barras verdes, vermelhas, aqui o preço se movimentando. E aí você tem a atuação da média móvel, em algum caso como suporte, em outro caso como resistência. E podemos inclusive entender em momentos em que as médias móveis estão ascendentes, apontando para cima, e momentos em que as médias móveis estão descendentes, apontando para baixo. Então, as médias móveis, como eu mencionei, elas nos ajudam a entender a movimentação do preço do Bitcoin, nos ajudam a entender o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. E se o preço está acima das médias móveis, como era aqui, em outubro de 2021, ou aqui em fevereiro de 2022, o preço abaixo de todas as médias móveis. Isso é interessante realmente de entender em que momento estamos do preço, em que momento estamos do mercado como um todo. Mas como mencionei anteriormente, as médias móveis possuem limitações e mostraram limitações em 2022. Vou te mostrar um pouco sobre isso agora, dá só uma olhada. Avançando aqui o que já vimos, como que você pode usar de forma mais eficiente para que você não tenha os problemas que muitos investidores enfrentaram em 2022? Em primeiro lugar, use mais de um tempo gráfico, não somente uma média móvel de um só tempo gráfico. É importante que o investidor consiga navegar e entender os diferentes tempos gráficos, mudar os tempos gráficos, administrar essa noção de tempo no mercado. Sempre do maior tempo gráfico até o menor, porque é assim que o mercado se comporta. O maior tempo gráfico é mais confiável, o menor tempo gráfico mais arriscado. Além disso, utilize como ferramentas auxiliares, não como a única ferramenta de investimento, não como a única forma de você ter uma estratégia, mas como ferramentas auxiliares para você ter essa noção de forma mais abrangente. Utilize as médias móveis em conjunto com outros indicadores. E a gente vai entrar em breve nos meus indicadores prediletos, que eu mergulho todo esse entendimento no meu treinamento Dominação Gráfica. E os meus alunos são grandes utilizadores, domadores dos indicadores mais importantes para os seus investimentos em criptomoedas. E é muito importante que você use as médias móveis em conjunto com outros indicadores, e não somente as médias de forma isoladas. E aí a gente chega no indicador que para mim é o mais importante de todo o mercado, que é o RSI, em português, Indicador de Força Relativa, ou em inglês, Relative Strength Index. Esse indicador ele é fundamental para os seus investimentos. Quem não conhece o RSI, na minha opinião, não conhece sobre os investimentos, não conhece sobre o poder da análise gráfica, não conhece sobre o poder dos gráficos. O RSI é fundamental para você dominar os mercados. Esse indicador é poderosíssimo, é o mais importante de toda a minha estratégia. E ele consegue antecipar movimentações de mercado para que você possa se posicionar corretamente, para que você possa apostar na alta, apostar na baixa, aumentar a sua posição, reduzir a sua posição para se proteger. O RSI é fenomenal e eu estou te entregando aqui, já nesse nosso encontro, nessa aula, alguns dos maiores segredos que eu tenho das minhas estratégias, que eu revelo somente para os meus alunos. E somente os meus alunos sabem utilizar a minha estratégia em toda a sua completude, em todo o seu potencial. Mas já quero te contar um pouco sobre o RSI, sobre essa grande importância, esse grande indicador
que vai te ajudar a investir melhor. O RSI, como mencionei, significa Índice de Força Relativa, e é basicamente um oscilador utilizado para medir a força dos preços dos ativos. Você vai entender em breve o que é essa força dos preços dos ativos. Também é usado para identificar as tendências e os pontos potenciais de reversão. Então o RSI é fundamental para nos mostrar a velocidade do preço e o avanço desse preço e os momentos de reversão, as possibilidades, as maiores possibilidades de reversão no mercado. Como essas reversões são relevantes e podem ser utilizadas para você se proteger ou para você aumentar as suas probabilidades de ganho. E o RSI está no centro da minha estratégia, que eu vou te contar a partir de agora. Em linha com tudo o que falamos até aqui na aula de hoje, eu mencionei justamente a importância das médias móveis, como utilizá-las corretamente e a importância especialmente do RSI, o indicador mais importante, mais relevante, mais fundamental da minha estratégia. Por meio do RSI você consegue feitos inacreditáveis, ou na verdade, anteriormente inacreditáveis, mas por meio do RSI você consegue um poder muito grande de assertividade. E é justamente o RSI com as médias móveis que formam a minha estratégia de investimentos. A minha estratégia que tem o nome MARCI, o método de alocação do RSI. Sim, é um método, é uma estratégia desenvolvida 100% para mim, um método objetivo. Um método objetivo para quê? Para alocar, para ter entradas e saídas, para ganhar dinheiro, para investir corretamente. Então, um método que usa a objetividade, para usar, ou por meio da objetividade, realizar alocações precisas, ponderadas, com base em probabilidades, utilizando ou baseada especialmente neste indicador, que para mim é o indicador mais importante do mercado de criptomoedas. Para quem nunca ouviu falar, portanto, na MARCI, ou quem já ouviu falar na MARCI, mas não sabia o seu real significado, método de alocação do RSI. Aqui, ó, MARCI, método de alocação do RSI. E a MARCI realmente é uma estratégia 100% desenvolvida por mim, desenvolvida totalmente por mim, com base na minha experiência, nos meus resultados, nas minhas estratégias. E o que é incrível da MARCI é que ela é poderosa no resultado. Ela tem um resultado muito importante, na alta ou na baixa, independentemente do mercado, independentemente do cenário econômico, independentemente do que esteja acontecendo com as criptomoedas, a MARCI é poderosa. Ela tem um índice de assertividade de 87,6%, o que significa que a cada 10 operações realizadas, mais de 8 operações resultam em lucro, menos de 2 operações possuem prejuízo. E 87,6% de assertividade é um índice absolutamente gigantesco de importância e de relevância quando a gente fala em trade, tá? Como mencionei, sucesso de 8 ou mais de 8 em cada 10 operações em média. E o que é muito importante aqui, a MARCI sinaliza os momentos para você aumentar ou reduzir a sua exposição. A MARCI sinaliza quando devemos ser cautelosos e proteger o capital ou agressivos ao investir mais. A MARCI ela é utilizada em qualquer tempo gráfico, em qualquer moeda, seja na alta, seja na baixa. Por isso que ela é tão poderosa e também muito precisa, muito importante em termos de resultados. É isso que mais me encanta na MARCI, é isso que mais me encanta nessa estratégia que transformou a minha vida financeira e que com certeza vai transformar a sua também. Continuando aqui um pouquinho nas explicações sobre a MARCI, veja alguns diferenciais. Em primeiro lugar, ela funciona com diferentes tempos gráficos e moedas, como eu tinha mencionado. Então, ela pode ser utilizada por quem quer operar nos tempos gráficos curtíssimos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, curto prazo mesmo, day trade, operações que vão abrir e fechar em questões de poucos minutos. Mas ela também pode ser usada em tempos gráficos maiores, de 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, um mês, por pessoas que querem investir pensando mais no longo prazo, os holders, por exemplo. Então, o que é muito incrível da MARCI é que ela é utilizada para qualquer perfil de investimento ou para qualquer perfil de investidor, seja você um investidor ou uma investidora de curto prazo ou de longo prazo,
Independentemente do seu cenário, você consegue usar a Marcy, você pode usar a Marcy para esses investimentos. É daí que vem esse grande poder que ela possui. Potencialize os resultados dos traders e dos hodlers. Como mencionei, serve para todos os tipos de investidores e para todos os tempos gráficos de interesse. E aponta os melhores momentos de compra e venda, podendo usar as operações de long. Long são as operações de compra, as operações que esperam lucrar na alta, ou também ela serve perfeitamente para as operações de short. Nós mencionamos já anteriormente o short ou short, as operações que lucram na queda, as operações que buscam uma rentabilidade na queda dos ativos. Ela funciona em todos os períodos, os tempos, os ativos e também nas possibilidades de alta ou de baixa e também, claro, de lateralização. Aqui para vocês verem alguns relatos incríveis que eu fico até arrepiado de ler sobre o que os alunos do meu treinamento dizem sobre a Marcy. Olha só, tirando a brincadeira, a estratégia Marcy nos dá ampla condição de operar em qualquer que seja o mercado. Bull ou bear, ou seja, alta ou baixa, Marcy é soberana. Essa estratégia do Bernardo é fantástica realmente, já lucrei em todos os tempos com ela. São relatos verdadeiros de alunos. Segura essa Marcy, receba! Olha lá, 110% de lucro usando a Marcy. Marcy, obrigado de novo, Bernardo. O aprendizado que estou conseguindo com o seu curso é maravilhoso. Está mudando minha vida e da minha família. É o que eu falo para vocês, não estou mentindo, não estou inventando nada. São relatos verdadeiros que eu trago mostrando como a Marcy está transformando a vida das pessoas. Acho verdadeiramente impressionante o grau de acerto da estratégia Marcy. Muito bom mesmo, pode haver naturalmente desvios, mas a porcentagem de acerto é verdadeiramente muito favorável. Devo dizer que resolvi fazer o curso do Bernardo, para além de gostar do conteúdo dos vídeos gratuitos do Bernardo, que vinha seguindo há algum tempo, foi precisamente essa estratégia que despertou o meu grande interesse no curso. Muitos parabéns, abraços de Portugal. Então temos muitos alunos de Portugal também. Aqui alguns só dos relatos, a gente tem infinitos relatos sobre a relevância da estratégia Marcy, mas alguns relatos para você entender o seu funcionamento, a sua importância e a sua relevância nos investimentos, transformando vida de pessoas, transformando patrimônios de famílias. Vamos falar sobre a Marcy daqui a pouco, vou me aprofundar mais nesse assunto. Queria nesse momento retomar o RSI para a gente entender como pode ser útil a análise do RSI nos investimentos. O que é o RSI afinal? Eu falei que era um índice de força do movimento do preço, seja força de alta, seja força de baixa. Mas é um índice calculado em uma escala de 0 a 100. Então o RSI vai de 0 até 100, 0 sendo uma força compradora fraca ou uma força vendedora forte, e 100 sendo uma força compradora forte e uma força vendedora fraca. Abaixo de 30 nós entramos na região de sobrevenda, ou seja, forte força vendedora, muita pressão vendedora, muita queda do preço acontecendo. E acima de 70 nós entramos na região de sobrecompra, muita força compradora, muitas compras sendo realizadas, força compradora fortíssima, o preço subindo cada vez mais. É um índice muito fácil de entender, vai de 0 a 100. Então vamos lá, ele vai aqui de 0 a 100, né? Como mencionei, 0 a 100, sendo que a região aqui de 30 é uma região importante, porque abaixo disso fica na região de sobrevenda, e a região acima de 70, uma região importante, região de sobrecompra. Então aqui são as regiões mais importantes do RSI, 30, entre 0 e 30, entre 70 e 100. E aí o preço, o indicador se movimenta dentro dessas regiões, mas essas duas áreas, de 70 a 100 e de 30 a 0, são as regiões mais importantes. Vamos dar uma olhada agora no gráfico para você entender melhor como funciona. Aqui é o gráfico exatamente do RSI. Aqui temos o preço do ativo, pode ser qualquer ativo, no caso é o Bitcoin. E na parte aqui de baixo nós temos o RSI. O indicador RSI é essa linha aqui que você pode ver. Essa linha tracejada em cima é aqui a região de 70, como mencionei anteriormente. E a linha tracejada abaixo a região de 30. Sendo que aqui o máximo é 100 e aqui o mínimo vai ser 0. Exatamente essa escala do RSI que eu tinha mencionado anteriormente. Veja aqui, região de sobrevenda, a região abaixo de 30. Então aqui, por exemplo, nós temos o destaque de uma oportunidade em que o RSI veio abaixo de 30 em região de sobrevenda. Veja o que aconteceu, entrou em região de sobrevenda, força vendedora muito forte, passava a indicar uma possibilidade de reversão,
o preço teve essa inversão e subiu fortemente, justamente porque estava já numa região de forte pressão vendedora, o que indica que a pressão vendedora começa a se esgotar. Do outro lado, aqui acima de 70, região de sobrecompra. E nessa região, ou próximo a essa região, quando o preço entra na região de sobrecompra, normalmente é o esgotamento da força de compra, porque já teve muita pressão compradora e o preço começa então a reverter e temos essa queda. Portanto, analisar as regiões do RSI de sobrecompra, sobrevenda e a intensidade dessa sobrevenda e da sobrecompra são questões fundamentais para você investir corretamente e usar a minha estratégia Marci, usar a minha forma de investir nesse mercado e a minha forma de dominar os gráficos para ter as maiores rentabilidades. Vamos parar agora um pouco a apresentação e vamos para o gráfico. Eu vou abrir aquela plataforma que eu tinha mencionado do TradingView para mostrar um pouco como funcionam as médias móveis e como funciona a minha estratégia Marci, como você pode usar a estratégia Marci para identificar as reversões e os momentos mais importantes do preço. Claro que eu não vou conseguir passar aqui por todas essas informações, isso vai ficar adiante quando eu te contar sobre o meu treinamento Dominação Gráfica. Mas você já vai aprender muita coisa importante nesse momento sobre o que está acontecendo com o preço e como que você pode identificar as oportunidades. Então agora já estou com o preço do Bitcoin no momento na minha tela. Já estou vendo aqui o gráfico diário, tudo o que aconteceu no ano de 2022. E aí o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: vamos ver o comportamento das médias móveis em um primeiro momento. Eu não vou conseguir, claro, te explicar como configurar as médias móveis, como fazer toda a parte de configuração do TradingView. Isso eu faço com muita calma, muito detalhamento no meu treinamento Dominação Gráfica. Agora eu não vou conseguir. Agora o que eu vou te fazer é mostrar um pouco o comportamento das médias móveis e também do RSI para explicar a minha estratégia Marci na prática para você. Então vou colocar aqui 3 médias móveis. As médias móveis de 50, 100 e 200 dias. A de 50 dias é azul, de 100 dias é a vermelha e de 200 dias a verde, tá? E aí eu vejo o seguinte: no começo de 2022, lá a gente teve a alta histórica lá de 2021, né, que acabou em novembro de 2021, e aí no começo de 2022 nós tivemos alguns momentos em que, olha, o preço até conseguiu romper aqui as médias móveis de 50 e 100 dias, aqui rompeu a média de 50 dias algumas vezes, aqui também rompeu mais para o meio do ano, julho, a média de 50 dias, mas as médias móveis aqui, elas não estavam sendo úteis para nós, elas estavam indicando muito mais zonas de resistência, ou seja, o preço não conseguia simplesmente ultrapassar as médias móveis. Olha aqui, todos esses momentos são momentos em que as médias móveis atuaram como grande resistência. Desde lá de 2022 que o preço não conseguia ultrapassar essas médias móveis. Desde 2021, na verdade, o preço não conseguia ultrapassar essas médias móveis. Então as médias móveis elas foram úteis em termos de resistências, mas não em termos de nos ajudar a aproveitar oportunidades de compra também, que oportunidades de compra existiram em 2022. Dá só uma olhada, a gente teve valorizações aqui, de janeiro até março, de 39%, tivemos valorizações de 12%, em junho, valorizações de 32%, depois valorizações de 16%, mais para o final do ano, 17%. Então, sim, tivemos oportunidades relevantes de valorização e, claro, também tivemos grandes oportunidades de desvalorização. Oportunidades de 49%, 38%, 42%, 24% e aqui 25%. Então, oportunidades gigantescas de valorização. A grande verdade é que as médias móveis que funcionaram tão bem como suporte, elas atuaram muito bem como suporte durante todo esse momento aqui, olha, essa valorização gigantesca no final de 2020, começo de 2021, quando o preço do Bitcoin subiu nada mais, nada menos do que 512%, uma valorização gigantesca. Depois elas pararam de ser relevantes, essas médias móveis. E aí que o RSI ele entra como algo muito importante. Até a média móvel de 200 semanas, vou colocar para vocês, essa média móvel de 200 semanas, que é considerada a média móvel mais importante do Bitcoin, vou colocar aqui num gráfico com mais tempo de gráfico. Olha aqui, essa média móvel em laranja, que é considerada a média móvel mais importante da história do Bitcoin, até essa média móvel foi perdida e nunca tinha sido perdida nesse movimento de grande correção
desde 2021, que já bateu mais de 75% de queda. Portanto, as médias móveis não estão sendo úteis nesse momento no Bitcoin. E aí que entra o RSI. Vou clicar aqui 2 vezes, eu já tenho o meu RSI configurado. E esse RSI configurado, que eu ensino totalmente como configurá-lo no treinamento, ele nos indica, por meio da estratégia Marcy, as maiores oportunidades de ganhos. É esse RSI, por exemplo, que nos indicou lá atrás, lá em 2021 ainda, vou colocar no gráfico diário para você poder ver melhor. Foi esse RSI que nos indicou lá em 2021, nos indicou o seguinte, nos indicou grandes oportunidades de quedas do Bitcoin. Vou colocar em outra cor para você ver melhor. Grandes oportunidades de queda do Bitcoin. Aqui nós tivemos um movimento muito importante e quem surfou esse movimento por meio da estratégia Marcy teve ganhos aqui de mais de 50% na operação short. Depois desse mesmo RSI, quando a gente vai no tempo gráfico de 2 dias, esse mesmo RSI e essa mesma estratégia Marcy, eu vou mudar aqui para vocês não vão conseguir entender agora exatamente, mas fiquem tranquilos porque eu explico absolutamente tudo isso no meu treinamento Dominação Gráfica. Mas esse mesmo RSI, ele nos mostrou posteriormente, lá em maio, junho, julho de 2021, grandes possibilidades de ganhos. Também no gráfico diário, aqui no gráfico de 2 dias. E quem soube aproveitar esse movimento teve valorizações maiores do que... Quanto que deu isso? Maiores do que 115% de valorização. Isso aqui é estratégia Marcy na prática, tá? Isso aqui é estratégia Marcy na prática, funcionando em todos os tempos gráficos. Mostrei para você no gráfico diário, mostrei para você no gráfico de 2 dias. Agora vamos ver lá em 2021, lá em novembro de 2021, também no final do esgotamento do preço do Bitcoin, no esgotamento da alta do Bitcoin, lá em novembro de 2021, na última alta histórica, que a gente tem tanta saudade daquele momento, nós tivemos também movimentos relevantes da estratégia Marcy, nos mostrando como tínhamos uma grande possibilidade de queda. E quem soube surfar essa queda, quem soube aproveitar essa baixa, teve ganhos simplesmente monstruosos, teve ganhos superiores a 35%, 38%. Então são vários exemplos da estratégia Marcy, nos mostrando, nos comprovando as possibilidades de reversão, as possibilidades de aproveitar o que o mercado está nos mostrando, nos nossos olhos, nas nossas possibilidades para fazer investimentos mais assertivos, mais relevantes, que vão transformar a nossa vida. E repito, a gente pode ir aqui para o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, nós vamos conseguir encontrar possibilidades da aplicação da estratégia Marcy. Veja só se eu não encontro aqui possibilidades da estratégia Marcy no gráfico de 5 minutos, no dia 13 de janeiro de 2023, eu vejo fortes possibilidades ou fortes probabilidades da estratégia Marcy funcionar. Ela veio e realmente funcionou com um ganho superior a 3% no short, que no gráfico de 5 minutos é simplesmente gigantesco. Se você consegue no gráfico de 5 minutos ter ganhos desse tamanho, você consegue alcançar a sua liberdade financeira, a sua independência financeira e a sua transformação patrimonial. E repito, o que a estratégia Marcy nos oferece é uma possibilidade de antecipar cenários baseando-nos em probabilidades, não em certezas, não em garantias, porque já sabemos que nada disso existe no mercado, mas possibilidades de antecipar movimentos, nos posicionar corretamente, acelerando nossa tomada de decisão, tomando decisões com base em critérios objetivos, com análise probabilística, proteção por meio de stops. E eu ensino realmente como colocar os stops corretos no preço. Você precisa ficar tranquilo, tranquila, que eu explico absolutamente tudo isso no meu treinamento Dominação Gráfica. Não consigo aqui nessa aula, nesse nosso curto encontro, não consigo passar por todas essas informações. Mas no meu treinamento eu vou a fundo, em todo o detalhamento, explicando realmente o poder da estratégia Marcy. E quer ver como não funciona somente nas criptomoedas? Vamos, por exemplo, para o S&P, a bolsa de valores mais importante do mundo, o índice de ações mais importante do mundo. Estou aqui no gráfico semanal da Bolsa Americana e aí veja como nós temos e tivemos indicativos claros da estratégia Marcy
funcionando a estratégia Marcy no gráfico do S&P, a bolsa mais importante dos Estados Unidos e do mundo também, mostrando que era grande a probabilidade de uma queda relevante. Então, até na bolsa americana, na bolsa mais importante do mundo, mostrando como era clara e grande a probabilidade de uma queda do S&P, da bolsa americana. E essa probabilidade realmente se concretizou. Isso realmente aconteceu. E a queda foi nada mais, nada menos do que na bolsa americana superior a 26%. O que, obviamente, é um valor muito grande para a bolsa americana, com reflexos gigantescos na bolsa brasileira, em outros ativos pelo mundo, no Bitcoin, nas criptomoedas e no mercado financeiro global como um todo. Então a estratégia Marcy funciona em todos os tempos gráficos, em todos os ativos. Seja você um investidor de longo prazo, você precisa da estratégia Marcy para se proteger dos movimentos e antecipar os momentos de compra e de venda. Seja você um trader que também precisa da estratégia Marcy para aproveitar as maiores oportunidades do mercado, no longo prazo ou no curto prazo. Agora eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque a sua decisão de agora vai determinar exatamente quanto de lucro, de dinheiro, de rendimento você vai colocar no seu bolso ao longo dos próximos meses. O que eu quero, como eu comentei no começo desse nosso encontro, é o que está escrito aqui no slide, que 2022 tenha sido o último ano pelo qual você passou por tanto prejuízo, tantas angústias, tanto desafio, e por essa falta de entendimento sobre uma estratégia que realmente possa te ajudar a investir melhor, que realmente faça você ganhar dinheiro de verdade, que realmente transforme o seu patrimônio e o da sua família. Falando tudo isso, você deve se lembrar das dificuldades que eu mencionei no começo aqui do nosso encontro. Adiar os seus objetivos e sonhos de vida por não saber investir corretamente, não saber aproveitar as oportunidades que o mercado dá todos os dias, não saber como ganhar na baixa, só ganhar na valorização dos ativos. E em 2022, praticamente não tivemos valorização, só desvalorizações. Não saber quando comprar, quando vender. Não conseguir controlar as emoções por faltar uma estratégia relevante, uma estratégia que realmente te diga o que fazer, quando fazer e de que forma fazer. Tudo isso foi o ano de 2022. Se você participou de 2022 como investidor, se você tentou investir em 2022, ou se você ouviu alguma coisa sobre o mercado em 2022, todos esses desafios e problemas foram encarados no último ano. Com o que eu vou te mostrar agora, 2022 vai sim ter sido o último ano no qual você teve esses prejuízos, essas perdas financeiras no seu patrimônio e no patrimônio da sua família. E eu já vou começar te perguntando, o que você acharia se eu analisasse moedas ao vivo, criptomoedas ao vivo, indicando oportunidades de investimento? O que você acharia disso? O que você acharia de já começar 2023 colocando dinheiro no seu bolso? Como que isso seria para você? Com o que eu vou te mostrar e vou te propor, seria praticamente impossível que isso não acontecesse. Com a estratégia de investimentos que eu criei, você só não vai ganhar dinheiro se você não fizer o que essa estratégia diz para você fazer. Do contrário, os seus ganhos têm uma alta probabilidade de acontecer. Mas você precisa fazer o que eu vou te falar aqui nos próximos minutos. Você vai, de fato, poder me acessar ao vivo para juntos analisarmos as maiores oportunidades, as configurações necessárias dos seus indicadores, as estratégias de compra e venda, os momentos de entrada e saída, tudo para potencializar os seus ganhos e potencializar os seus investimentos. Se você ainda não opera, não faz trades, você vai realizar suas primeiras operações e vai ter os primeiros lucros nas próximas semanas. Se você já é trader, se você já faz operações, você vai aprimorar e muito a sua estratégia de investimentos e vai aumentar a sua rentabilidade com uma das melhores estratégias de investimentos que eu já vi na vida. Você deve estar se perguntando agora, e aí, Bernardo, conta logo como que isso vai funcionar? Calma, vamos chegar lá. Mas antes disso, você precisa saber que não pode querer só a análise ao vivo, não pode querer acessar só a minha sala de análise. Você precisa participar do treinamento, você precisa percorrer essa jornada. Você não escala uma montanha como o Everest, você não chega ao topo do Everest antes de subir montanhas menores. O investimento é uma jornada, é uma prática, é um aperfeiçoamento constante que você vai ter o meu auxílio
para aprender mais rapidamente e da melhor forma possível. Qual meta de ganho colocar? Onde colocar o stop? Como proteger o seu patrimônio? Como colocar o indicador e configurar o indicador corretamente? Quando entrar e quando sair? Como aplicar a estratégia Marcy? São muitas e muitas dúvidas que os alunos chegam antes de entrar no treinamento. E o treinamento responde a todas essas perguntas para você. Ao entrar para o treinamento, você recebe acesso à sala de análises e também acesso imediato ao treinamento, para poder consumir o conteúdo tão importante, as aulas tão transformadoras e começar o seu ciclo de preparação. É claro que eu não vou proibir a sua participação na sala antes de fazer o treinamento ou sem fazer o treinamento. Mas você precisa saber que sem o treinamento, o seu potencial de aprendizado não vai ser explorado na totalidade. Você não vai se desenvolver como um investidor de potencial sem fazer o treinamento antes de entrar para a sala. Muito importante que você tenha essa humildade e que você entenda a relevância do treinamento. Fique aqui comigo que daqui a pouco eu vou te dar todas as informações sobre a sala de análise. Mas antes disso, eu vou aprofundar sobre o que é o treinamento Dominação Gráfica, qual que é a sua grande importância e como ele funciona para se transformar como investidor e investidora. O Dominação Gráfica é o treinamento mais completo do Brasil sobre análise gráfica. É o meu treinamento que vai do zero ao mais avançado, com todas as informações, conhecimentos e aprendizados que você precisa para lucrar no mercado de criptomoedas, para aproveitar todo o potencial desse mercado, seja na baixa, seja na alta, e realmente transformar o seu patrimônio e o patrimônio da sua família. E é importante saber que o treinamento Dominação Gráfica é o único lugar em que eu ensino sobre a minha estratégia Marcy. Justamente a estratégia em que os meus alunos têm utilizado para obter aqueles ganhos muito relevantes que eu mencionei anteriormente. É só no treinamento Dominação Gráfica que você acessa e aprende a utilizar a estratégia Marcy para transformar os seus investimentos, ter aqueles grandes resultados na alta, na baixa, na lateralização, em qualquer tempo gráfico, em qualquer criptomoeda. Mas o que tem dentro do treinamento, Bernardo? Então vamos lá, vamos analisar o treinamento Dominação Gráfica agora com você. Então eu estou aqui agora dentro da plataforma, dentro do treinamento. Você pode ver como são vários e vários módulos. São 8 módulos diferentes, além de mentorias, além de glossários, além de eventos relevantes que já fizemos. Dentro de cada um desses módulos, você tem o detalhamento das aulas. São mais de 25 horas de conteúdo no total. E aí dentro de cada módulo você clica e você pode assistir uma aula específica. São várias e várias aulas, várias e várias informações, sempre focando na prática. Então várias aulas possuem acesso aos gráficos que eu utilizo, às configurações dos gráficos, e temos um módulo específico sobre a estratégia Marcy, com várias e várias partes da estratégia Marcy. Ao clicar na aula, você tem realmente todas as informações e vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser, no seu ritmo, com a velocidade que você quiser. Aqui exatamente a velocidade está um pouco acelerada, está em 2 vezes. Então aqui você tem um pouco do acesso ao treinamento que está te esperando. O treinamento Dominação Gráfica com a minha estratégia Marcy está te esperando aqui logo após a sua inscrição, para você acessar não só o treinamento, mas também a sala de análise de que vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria te mostrar um pouquinho como funciona aqui o treinamento, como funciona a plataforma, como você pode navegar pelas informações, como você pode acessar todas essas informações de forma relevante e muito fácil. Independentemente de ser no celular, no computador ou no tablet, você consegue acessar o conteúdo, acessar o treinamento e absorver todo o conhecimento. Veja aqui, portanto, que o primeiro módulo é o começo de tudo com as informações mais básicas sobre análise técnica. Depois o mindset do investidor, a sua cabeça que você deve adotar ao investir, para investir corretamente. Os indicadores técnicos, tudo o que você precisa saber sobre indicadores. Padrões gráficos mais importantes que você precisa aprender e dominar. Indicadores de força do mercado. Estratégia Marcy, como eu mencionei anteriormente. Tudo o que você precisa saber sobre a estratégia Marcy. Outras estratégias de operações. Investindo na prática. E além de evento, mentorias, glossários e muito mais. Tudo focado na prática, todas as informações acompanhadas de gráficos, com informações sobre como usar as corretoras, como alavancar, como operar com margem, como operar em short,
apostando na queda, como alternar entre as ferramentas da corretora e muitas outras informações. O objetivo aqui é que você invista na prática e invista corretamente, que você domine tudo isso para investir da melhor forma possível. Além do treinamento, alguns bônus importantes. Suporte especializado para eliminar todas as suas dúvidas de conteúdo, fundamental para que você não saia com nenhuma dúvida. Material completo com conteúdo de todos os módulos por escrito, para que você tenha um material adicional a mais para consultar e para se informar. Glossário de análise técnica, para entender todos os termos relevantes do mercado. Grupo exclusivo no Telegram. Por meio desse grupo exclusivo, você tem interações diárias com os alunos, atualizações diárias que eu envio e discussões muito importantes sobre tudo o que está acontecendo com os mercados, com os ativos, com o Bitcoin, entre os próprios alunos. E é também nesse grupo em que eu aviso sobre as mentorias, porque uma vez por mês nós temos a nossa mentoria coletiva, em que os alunos se reúnem comigo para aprofundarmos conhecimento, tirarmos dúvidas e acompanharmos as oportunidades do mercado. Importante mencionar também que o treinamento tem duração de 1 ano, e ao longo desse ano você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser, sempre para absorver a totalidade do conhecimento e dos conceitos mais importantes para você investir. Dá só uma olhada aqui embaixo agora em alguns relatos dos alunos sobre a importância desse grupo do Telegram, esse grupo exclusivo dos alunos. A turma que está entrando agora, aconselho veementemente a consumir o conteúdo desse grupo todo santo dia, porque você consegue pegar o feeling por osmose. Tô para falar que esse grupo por si só já paga o investimento do curso. Olha lá que incrível. O grupo aqui é show. O Bernardo, obviamente, pessoal, manda muito bem e ajuda as calls, as oportunidades de investimento. Eu já ganhei uns bons dólares só pegando carona nessa galera. Aqui nome de outros alunos que a gente tirou só para conservar a identidade. Caramba, gente, estou aprendendo com vocês de montão. Obrigada, grupo dos analistas feras. O melhor grupo é aqui. Fazemos long e short, sem fanatismo, analisamos o gráfico, o risco-retorno e montamos operação. Eu era só de long, mas com o tempo e muita terapia aqui do grupo, comecei a respeitar a tendência e, consequentemente, fazer short também, apostar na queda dos ativos. Então é um grupo fundamental para você trocar experiências, aprofundar conhecimento, receber apoio em termos de análise técnica e gráfica para entender as operações que estão sendo realizadas e aumentar a probabilidade de ganho com seus investimentos. Além de tudo que eu já mencionei aqui, você também terá direito a alguns bônus imperdíveis e exclusivos. Para começar, o que eu já tinha mencionado, a nossa sala de análise. A sala de análise é um bônus exclusivo dessa turma. É muito importante que você saiba dessa informação. Você terá direito a 6 encontros ao vivo comigo, te mostrando oportunidades em tempo real. A gente vai analisar o que está acontecendo no mercado, quais são as oportunidades que estão surgindo, como operar essas oportunidades com long, apostando na alta, com short, apostando na baixa, que tipo de stop vamos usar, que tipo de estratégia vamos usar, o que está acontecendo nos mercados de forma geral. Tudo isso nós vamos analisar junto comigo na nossa sala de análise exclusiva para os alunos dessa turma. O resultado que você pode ter no seu bolso a partir da participação nessa sala de análise pode ser muito importante e pode colocar lucro no bolso que demoraria meses para chegar. Não porque eu sou melhor do que você, nada disso. Até porque depois do treinamento de dominação gráfica, você vai ter condições perfeitas para identificar todas as oportunidades e usar a estratégia Marcy com grande perfeição. Mas você precisa reconhecer que eu estou nesse mercado já há vários anos. Eu que desenvolvi a estratégia Marcy. Então é claro que eu consigo te ajudar a acelerar algum aprendizado. Eu consigo te ajudar a identificar melhor as oportunidades, a entender melhor o que está acontecendo no mercado, como se posicionar de forma mais assertiva. E é esse o meu objetivo com você nessa nossa sala de análise. E nas próximas semanas, talvez você olhe para sua conta e veja um dinheiro que você nem imaginava ganhar. E vai ter aquela sensação boa de olhar para trás e falar, puxa, quando eu assisti aquele vídeo do Bernardo, eu nem sabia que eu poderia ter esse resultado. E é claro que isso tem importância e tem relevância na nossa vida financeira. Além da sala de análise, o próximo bônus importante que eu quero te contar é como operar no mercado futuro e fazer alavancagem. Esse bônus é muito importante. Em primeiro lugar, porque o mercado futuro é justamente onde tem os maiores volumes e as maiores oportunidades de negociação das moedas para trades de criptomoedas.
Você precisa aprender a usar o mercado futuro a seu favor, para o seu benefício. E a questão de alavancagem, muita gente tem medo da alavancagem, dizendo que ela deve ser evitada, que ela é algo ruim na vida do investidor. É claro que algumas alavancagens, que basicamente significa a possibilidade de você multiplicar o seu capital de operação, não de ganho necessariamente, claro que você também pode alavancar o seu ganho, mas muitos dizem que a alavancagem é algo a ser evitado. E na verdade a alavancagem errada deve ser evitada, mas a alavancagem utilizada da forma correta, de forma conservadora, com planejamento, com redução de risco, deve sim ser utilizada. É um instrumento amigo do investidor. É um instrumento que pode te ajudar a investir melhor e obter ganhos mais relevantes. Então você vai aprender comigo como usar os mercados futuros e também como usar a alavancagem da forma correta. E um outro bônus que eu quero te contar, uma mentoria coletiva ao vivo por mês comigo. Uma mentoria coletiva comigo e com todos os alunos do treinamento Dominação Gráfica que queiram participar e que devem participar, porque nesses encontros, nessas mentorias, nós aprofundamos conceitos, tiramos dúvidas, conversamos sobre o mercado, conversamos sobre oportunidades. Esses encontros têm duração média de 2 horas e é sempre uma grande oportunidade para aprofundar o seu conhecimento, aprofundar suas estratégias e, claro, tirar o maior proveito possível do nosso treinamento. Seguindo aqui na parte de bônus e benefícios exclusivos, você precisa saber desses bônus extras somente até às 11h59 de hoje, dia 19 de janeiro de 2023. Se você entrar para o treinamento Dominação Gráfica até às 11h59 de hoje, dia 19 de janeiro, você vai ter 4 encontros adicionais da nossa sala de análise. Então o bônus inicial é de 6 encontros, mais 4 encontros bônus, total de 10 encontros na sala de análise. Mas só se você entrar até às 11h59 do dia de hoje, 19 de janeiro. E teremos também 3 sorteios de R$500 cada um em criptomoedas. A gente vai realizar 3 sorteios de R$500 cada um em criptomoedas para você já ter um dinheiro para começar os seus investimentos, para você já ter um incentivo a mais para começar no mundo cripto, aprender tudo aqui no treinamento, aprender sobre a estratégia Marcy, aprender sobre análise gráfica e aplicar isso na prática por meio desse sorteio que você pode ganhar. Importante que esses R$500 são equivalentes em criptomoedas. Claro que depende da cotação, tudo isso muda a todo momento. Mas faremos esses 3 sorteios de criptomoedas equivalentes a R$500 cada sorteio como um incentivo a mais para você começar a investir. Um pontapé inicial ainda mais importante para te ajudar nesse momento de decisão e nesse momento de plano de ganhos 2023, para já colocar lucro no bolso, dinheiro no bolso no começo de 2023. Portanto, em resumo, vamos entender tudo o que você leva ao se inscrever no treinamento Dominação Gráfica. Treinamento Dominação Gráfica com mais de 25 horas de conteúdo totalmente criado por mim, suporte especializado para eliminar todas as suas dúvidas de conteúdo, grupo exclusivo no Telegram, considerado por alguns como o melhor grupo de alunos do Telegram brasileiro, material completo com conteúdo e resumo de todos os módulos para você realmente fixar todos os conceitos e ter um entendimento ainda maior sobre o treinamento Dominação Gráfica e sobre a estratégia Marcy. 6 encontros na nossa sala de análise como bônus exclusivo para essa turma. E se você entrar para o treinamento Dominação Gráfica até às 11h59 de hoje, 19 de janeiro de 2023, além dos 6 encontros, você terá mais 4 encontros adicionais e exclusivos e 3 sorteios de R$500 cada um, equivalente em criptomoedas. Somente hoje às 11h59. Receberá também como bônus como operar no mercado futuro e como fazer alavancagem em segurança e uma mentoria coletiva ao vivo por mês para aprofundarmos os nossos entendimentos, conhecimentos e discussões dos alunos comigo para sempre investir melhor. E agora eu te pergunto, quanto vale tudo isso que eu mencionei para você? Quanto vale acessar um conhecimento completo em análise gráfica, como eu estou mostrando aqui para você, com uma estratégia única, diferenciada e com grande grau de assertividade? Quanto vale para você participar de salas ao vivo de oportunidades de investimento e de trade? Quanto vale para você acelerar o seu aprendizado e colocar lucro no bolso, talvez um lucro que pudesse demorar meses ou anos para chegar,
mas antecipar isso em muito tempo, pensando no seu futuro, na sua vida patrimonial e, claro, na vida patrimonial da sua família. O nosso treinamento normalmente é comercializado e praticado com todas as informações que eu mencionei, com todos os bônus, exceto, claro, aqueles exclusivos para essa turma. O treinamento ele é oferecido por 12 vezes de R$ 145,85 ou à vista R$ 1.497. Esse é o valor normal praticado por nós no mercado para que você entre para o treinamento Dominação Gráfica e para que você domine a estratégia Marcy e domine os gráficos na hora de investir em criptomoedas. Mas agora, e somente para essa turma, com todos os bônus mencionados, com todas as exclusividades, somente e unicamente para essa turma, nós estamos com uma condição especial até às 11h59 desse domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Estamos praticando R$ 500 de desconto. Além de todos os bônus, todas as exclusividades, os sorteios, as salas de análise, tudo mais R$ 500 de desconto, exclusivamente para essa turma e exclusivamente até às 11h59 do próximo domingo, dia 22 de janeiro. O treinamento, portanto, antes 12 de 145 ou 1.497 à vista, todo o treinamento com todos os bônus, agora com R$ 500 de desconto. Todo o treinamento, inclusive com o bônus, fica por somente 12 vezes de R$ 97 ou à vista R$ 997. Pensa que R$ 97 por mês, isso é menos do que R$ 100, isso é menos do que uma refeição em um restaurante em muitos lugares do Brasil, um restaurante mais chique que você vai frequentar, um show, algum programa mais elaborado que você vai fazer. R$ 97 é mais barato do que isso. E isso aqui é um investimento, não é um gasto. É você investindo no seu futuro, é você investindo no seu patrimônio, é você investindo na sua liberdade financeira. Pensa tudo isso quando você for considerar esse valor, que é muito, muito reduzido para tudo que o nosso treinamento entrega, para tudo que o treinamento Dominação Gráfica oferece para os alunos e transforma a vida dos alunos. E você precisa confiar em mim ao saber que esse valor não chega aos pés dos resultados que você vai ter. A gente tem relatos, eu mostrei para você, relatos de alunos dizendo que o valor do treinamento foi recuperado em poucas operações, poucos investimentos. Se você seguir realmente a estratégia Marcy, se você seguir realmente todo o aprendizado desse treinamento, você recupera esse valor em pouco tempo e vai levar consigo todo esse conhecimento para o resto da vida. E que preço? Qual o valor disso? Qual o preço disso para a sua vida? Pensa nisso. É muito importante que você aproveite essa oportunidade, esse desconto exclusivo, todos esses bônus exclusivos para essa turma. Nós vamos enviar o link de inscrição no treinamento Dominação Gráfica às 9 horas de Brasília, exclusivamente nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está em um grupo, entre agora mesmo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre no grupo para ficar por dentro de todas as novidades do treinamento e para receber imediatamente o link para inscrição. E lembre-se que fazendo a inscrição até às 11h59 de hoje, 19 de janeiro, você vai ter ainda mais bônus. Mais 4 encontros comigo na sala de análise ao vivo e 3 sorteios de R$ 500 em valor correspondente a criptomoedas para você já começar a investir, para você já começar 2023 com dinheiro, investindo em criptomoedas, contribuindo para a sua transformação financeira. E lembre-se também da garantia integral de 7 dias. Se você se inscrever e não gostar por qualquer motivo, é só solicitar o reembolso integral da sua inscrição. Sem nenhuma dor de cabeça, você tem o reembolso integral e não gasta nada, portanto o seu risco é zero. Você não tem risco nenhum. Você entra para o treinamento, se não gostar, é só solicitar o reembolso integral. Sem nenhum risco nesse sentido, você só tem a ganhar e você só tem a investir melhor. E lembre-se mais uma vez das condições exclusivas para essa turma. Somente até domingo, dia 22 de janeiro, às 11h59, todos os bônus mencionados e os R$ 500 de desconto. E além disso, se você entrar para o treinamento, fizer a sua inscrição até às 11h59 de hoje, dia 19 de janeiro, você ainda ganha mais 4 encontros comigo na sala de análise ao vivo e ainda concorre a 3 sorteios de criptomoedas no valor correspondente a R$ 500 cada sorteio.
não tem por que ficar de fora dessa oportunidade, ainda mais com a garantia dos 7 dias. Você precisa aproveitar, você precisa entrar de cabeça e transformar a sua vida financeira em 2023. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua confiança. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre análise gráfica, sobre como funciona, qual a sua importância, como não funciona, um pouco sobre os gráficos, as médias móveis, o RSI, a importância desses indicadores e espero te ver do outro lado. Espero te ver dentro do treinamento Dominação Gráfica com todos os bônus exclusivos para essa turma e por meio da sua transformação financeira. Muito obrigado, entre no grupo de WhatsApp agora mesmo para receber o link para as inscrições do treinamento. O link para o grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu te vejo no treinamento.